O evangelho de hoje é de São João, o capítulo 6, os versículos de 1 a 15. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte, sentou-se e com os seus discípulos estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isto para tanta gente? Jesus disse: fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças, distribuiu-os aos que estavam sentados, tantos quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães deixados pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas quando notou que estava querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho, para o monte. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito importante para nós hoje o seguinte: muitas pessoas, a fome, e o menino simples com 5 pães e 2 peixes. O que é isto para uma grande multidão? Então aqui nós temos os passos. Primeiro, o Filipe. Ele representa todos aqueles que sempre dizem: não funciona, não dá certo, não é este o caminho. Não é? Tem muitas pessoas que são assim. Talvez você seja uma dessas pessoas. Tudo que propõe não vai funcionar, não dá certo, não é este o caminho. A minha vida não dá certo, tudo comigo dá errado. Veja que na sequência já entra o outro discípulo, mais ou menos, até uma proposta. Já começa a abrir-se para que as coisas possam acontecer. Mas Jesus tem a proposta total: é possível para todos partilhar. Então aqui nesse evangelho, 2 pontos fundamentais para a nossa vida e meditação. O primeiro, alimento para todos. É muito triste saber que nos dias de hoje, com todo o avanço tecnológico, há milhares de pessoas que estão com fome. Neste horário, há pessoas com fome em nosso meio, perto de nós. Às vezes dizemos assim: isso não é real. Se a gente não olhar para o lado ou para o outro, de fato ficar só no nosso núcleo, a gente não vai perceber, mas há muitas pessoas desempregadas, famintas e que precisam. Então a partilha é de fato um dom de Deus. A segunda questão é a Eucaristia, que é dado para todos, que é oferecido a todos na celebração. Por isso podemos sentar diante da mesma mesa e comer do mesmo pão e beber do mesmo vinho. É Jesus, de fato, que se dá, que nos fortalece,
que de fato nos ajuda a viver a experiência do amor, da bondade, para que todos possam ter o necessário para poder viver muito bem. Então isso é fundamental e importante para nós. Eu gostaria também muito que hoje nós pudéssemos recordar a Santa Catarina de Sena, uma mulher que viveu a fé profundamente em Deus, consagrou a sua vida para que a palavra de Deus pudesse ser anunciada. Os santos, na verdade, são o evangelho vivo, o evangelho colocado na prática. Por isso, então, ela sempre trabalhou pela paz. Ela sempre mostrou a todos que, de fato, era possível viver a experiência da fé e do amor. E por isso, então, ela era uma mulher frágil, mas sempre mostrou que na sua fragilidade não teria medo dos grandes e dos fortes, porque Deus estava consigo, anunciou a palavra, testemunhou a fé e por isso, então, muito convoca a todos para viver a experiência da fé, a experiência de Deus. Ela, na sua simplicidade, olha que interessante, não sabia ler, mas ditava para as pessoas o que devia ser escrito e meditado, considerado doutora da Igreja, pela fé, pela experiência no Senhor. Que Santa Catarina de Sena nos ajude e nos proteja, hoje e sempre. Amém.